Olá, querida, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui desse canal. Eu sou Raquel Cristina, psicóloga. Prazer enorme ter você por aqui. Bem-vinda a esse canal que tem o intuito de desenvolver como mulher e como pessoa. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que a gente precisa falar mesmo, porque ele não fica em pauta do jeito que gostaria. A gente vai falar sobre sinais e sintomas de cansaço mental. E aí eu já quero te perguntar uma coisa. Você já teve a sensação de estar cansado o tempo todo, mesmo sem ter tido esforços físicos absurdos? Ou você já sentiu que a tua cabeça está tão cheia de pensamento que você não consegue nem decidir o que você quer comer agora? Você já pegou aí alguns esquecimentos, se irritando por pouca coisa, tendo vontade de sumir sem deixar rastro? Se você disse sim, então fica comigo até o final desse vídeo, porque talvez você não esteja só vivendo um estresse comum, mas um cansaço mental profundo que está gritando por atenção. Bom, primeira coisa que você precisa saber: cansaço mental também é chamado de fadiga mental ou exaustão emocional. São esses dois termos. E é um estado desgastado psiquicamente falando, ou seja, o seu pensar está desgastado. E ele vai acontecer porque a tua mente fica muito exposta por muito tempo a altos níveis de demanda emocional, de estresse, de pressão, de responsabilidade, de cobrança, de autocobrança. Qual que é o problema? Tudo isso sem pausa, sem descanso e sem suporte emocional. É como se a tua mente estivesse como o nosso celular, que está no finalzinho da carga, ele está funcionando, travando até desligar. É nesse momento que a gente percebe que a gente está com cansaço mental. A diferença é que, ao contrário de um celular, nós sentimos esse processo de descarga acontecer e muitas vezes a gente ignora os sinais. Por isso, hoje, nesse vídeo aqui, eu quero te mostrar quais são esses sinais e eu vou dividir ele em 4 grupos para que você reconheça no seu corpo, na sua mente, nas suas emoções que você está precisando de ajuda, tá? E no final do vídeo eu vou te propor alguns exercícios de autoconhecimento, te dar alguns caminhos possíveis para você começar a sair desse seu estado de cansaço mental. Quero todo mundo aqui muito descansado mentalmente para conseguir pensar, para conseguir agir, para ter uma saúde mental. E aí, vamos começar logo para esse vídeo não ficar tão grande, entendendo como que o cansaço mental afeta o nosso cognitivo e o nosso funcionamento mental. Primeiro sinal que a gente vai perceber muito é a dificuldade de concentração. Sabe quando você está lendo um parágrafo e precisa voltar 3 vezes porque você não entendeu nada do que estava escrito ali? Ou quando você começa uma atividade e de repente esquece o que você ia fazer? Isso não é preguiça, isso não é força de vontade, isso é sua mente dizendo o seguinte: eu não estou conseguindo processar mais nada agora. Fica atenta. Segundo sinal, queda do seu rendimento intelectual. Você começa a sentir como se a sua cabeça estivesse muito nebulosa. E aí eu tô falando de esquecimento frequente, de lentidão para raciocinar, de confusão de ideias e às vezes você até se julga assim, né? Gente, eu tô ficando muito burra. Meu Deus do céu, né? Mas não, minha querida, você não tá burra, você tá exausta. Terceiro sinal, dificuldade para tomar decisões e até pequenas escolhas do dia a dia, como o que você vai almoçar, responder uma mensagem, sair ou não sair. Todas essas pequenas decisões se tornam gigantes. O que acontece? Você procrastina, você evita, você sente culpa e isso geralmente te gera mais desgaste mental ainda, tá? Quarto sinal, pensamento acelerado ou ruminativo. A sua mente não para. Mesmo que você está lá deitada, tentando dormir, os pensamentos estão correndo como se você estivesse numa maratona, como se fosse um trânsito da Índia e você não consegue relaxar. Sobre a ruminação mental, deixa eu ver um exemplo para eu te dar. Ah, tá. Você vive aí presa em conversas, revivendo essas conversas, se culpando pelas coisas antigas, se preocupando muito com o futuro, se sentindo ameaçada por coisas que nem aconteceram ainda. Isso não deixa a tua mente descansar. Isso é brutalmente adoecedor, para dizer a verdade, tá? Porque a mente, ela precisa de um tempo para ser resetada e você não está conseguindo dar esse tempo. Bom, falei muito do cansaço mental, do processo funcionamento mental, só que o nosso pensar gere muito o nosso emocional. E aí entra o segundo grupo que eu te falei,
tá? Que são os sinais emocionais, quando as suas emoções estão no limite. E aí o primeiro sinal dentro da questão emocional é a irritabilidade. Você se pega explodindo por coisas muito pequenas. Te falta paciência e te sobra reatividade. E depois vem a culpa, porque você está tratando todo mundo mal. Sexto sinal, ansiedade constante. Você se pega com alerta interno ligado 24 horas por dia. Tensão no corpo, preocupação com o futuro, medo de falhar, medo de errar, medo do julgamento. É como se você tivesse o tempo todo uma tempestade para cair, mas você olha para o céu está super azul. Próximo sinal dentro do emocional, o desânimo. É quando você perde o prazer nas coisas. E aí eu tô falando de atividades que antes te davam uma alegria gigante, agora parece que é sem graça. Você vive, mas não sente. Faz, mas não se conecta. E isso vai drenando a tua energia emocional. O próximo sinal é uma tristeza persistente. Às vezes você não consegue nem explicar o motivo, mas está ali sentindo um vazio, sabe? Uma sensação de que falta algo, de que está fora de si, uma desconexão muito grande. Próximo sinal que eu observo muito aqui no consultório, sensação de sobrecarga. É como se tudo dependesse de você. É como se você estivesse carregando o mundo nas costas. Aliás, é como se você estivesse carregando o mundo nas costas sem poder soltar. Com adendo, não tem ninguém te cobrando, é você que está se cobrando, tá? E esse talvez seja o primeiro sinal que você perceba que, nossa, não tô bem, porque não tem ninguém me cobrando e eu não tô conseguindo parar de pensar, parar de sentir essas coisas. E deixa eu te falar uma coisa, não ignore esse sinal, esse sentimento de sobrecarga, tá? Sobretudo quando as pessoas não estão te cobrando nada. Próximo sinal, um cansaço constante. Você dorme e acorda cansada. Você sabe muito bem que a função do sono é resetar teu corpo e a tua mente. Mas se você não tem essa sensação, você fica o tempo todo ligada no 220. E aí a gente já entra nesse próximo sinal que é alteração do sono. O que é uma alteração? Ou insônia ou sono agitado. Pesadelo, acordar várias vezes de madrugada, sentir que o teu cérebro não está conseguindo relaxar. Próximo sinal, dor tensional, dor nas costas, ombro enrijecido, dor de cabeça constante, peso emocional. E aí do que a gente está falando aqui? Do peso emocional se tornando físico, tá? Próximo sinal já é na esfera do corpo, palpitação e falta de ar. Você sente que você está tranquila, que você está sem problema nenhum teoricamente, mas teu coração está acelerado, você está lá com dificuldade de respirar. Isso é o teu corpo respondendo a um estresse constante. Próximo sinal, problema gastrointestinal. Do que eu estou falando? Enjoo, má digestão, intestino preso, intestino solto demais. O nosso sistema digestivo, ele é altamente sensível ao nosso emocional. E por fim, a exaustão mental também muda o nosso comportamento. Existem coisas que a gente fazia antes com mais leveza e passam a ser evitadas. E isso vai afetando a nossa rotina, a nossa funcionalidade, nosso senso de identidade, os nossos relacionamentos. E aí deixa eu te falar sobre sinais comportamentais para você entender se eles estão acontecendo com você. Primeiro, isolamento social. Você começa a evitar contatos, cancela encontro, ignora a mensagem e não é por má vontade, é porque você está sem energia emocional para interagir. Próximo sinal, procrastinação. Estou para fazer um vídeo sobre isso. Você está fugindo das suas tarefas, você sente dificuldade de iniciar, de concluir aquilo que você precisa fazer. A sensação é que tudo exige um esforço que você não tem mais, ok? Próximo sinal é o uso de substância como válvula de escape. Vou até falar devagar sobre esse aqui, porque esse é bem importante e ele acontece sem que a gente se dê conta. Sabe quando você percebe que você está bebendo mais, fumando mais, usando medicamento não prescrito para dormir? Tudo isso é uma tentativa comportamental de silenciar a sua dor com aquilo que você não está conseguindo lidar ou nomear. Então, toma cuidado com o uso abusivo ou o uso de substâncias que você não tinha hábito de fazer, porque elas podem sim indicar que as coisas não estão bem por aí não, tá?
Bom, agora que eu trouxe esse monte de sinais, que você já entendeu melhor como esse cansaço se manifesta no teu pensar, sentir e se comportar, eu quero te convidar a olhar para dentro de si com mais consciência. E aí o que eu vou fazer? Um exercício de autoconhecimento. Pega o caderno aqui do canal e responda com sinceridade algumas perguntas para você avaliar o teu contexto e entender sinais e sintomas por aí. Primeiro, o que tem deixado você emocionalmente esgotada? Segundo, quais desses sintomas eu já percebi em mim, desses sintomas que eu trouxe? Terceiro, o que eu tenho feito por mim mesma nos últimos dias? Quarta pergunta, que pequena atitude eu preciso tomar hoje para começar a me cuidar melhor? Tá? Esse exercício é só um começo, é claro, é um passo para você olhar para si mesma, e eu estou criando aqui uma playlist para te ajudar com cansaço mental, e o próximo vídeo vai estar recheado de técnica, estratégia psicológica e comportamental também, para você lidar com o cansaço mental na prática. Acho que é um vídeo assim que eu vou trazer. E se você se identificou com vários desses sinais, eu quero que você saiba que você não está sozinha, que você não é fraca, que você não está errada, você só está cansada demais para dar conta de tudo. E chegou a hora de você se olhar com mais autocompaixão, com mais presença, porque cuidar da tua saúde mental não é luxo, é sobrevivência. Eu tô todo dia aqui para te ajudar com isso, tá? E se esse vídeo aqui fez sentido para você, curte para o algoritmo saber, porque quando você curte, o algoritmo entende. Ah, esse conteúdo é relevante, eu vou disparar ele para o maior número de pessoas e você me ajuda com o meu propósito. E se inscreve no canal, porque amanhã tem vídeo que eu tenho certeza que vai te desenvolver como mulher e como pessoa. Beijo no coração, até o próximo vídeo.